tem que ser do que ganhamos, por que pode passar o dízimo no cartão de crédito? Não ficou bem claro para mim aqui, mas está dando a entender que é uma questão, o aspecto bíblico do dízimo, e se tem algum tipo de contraindicação. Por exemplo, a pessoa não tem um dinheiro, mas ele paga no cartão de crédito para poder honrar aquele compromisso dos 10% que a Bíblia fala. Quem vai nessa? Irmãos, dízimo, nós entendemos que dízimo é a 10ª parte, né, daquilo que nós ganhamos. A 10ª parte. Tem muitas pessoas que às vezes pegam o dízimo e ele desconta a compra, desconta todas as despesas dele, depois que ele devolve o dízimo. Não, dízimo é daquilo que eu percebo, daquilo que eu recebo, né? Agora, a questão de cartão, muitas pessoas às vezes chegam no final do mês, não tem mais nem dinheiro. Eu, por exemplo, não concordo muito com isso, né? Eu não concordo porque a Bíblia diz que nós temos que devolver aquilo que nem nos pertence, né? Se eu vou passar no cartão, eu estou parcelando, né, aquilo, uma coisa que não é minha, né? Um ganho que não é meu. Então, mas é lógico que a igreja acaba facilitando isso até para os irmãos, que às vezes no mês não deu certo, mas essa questão de parcelar dízimo, né? Eu não concordo, não é recomendável essa questão de parcelar dízimo. Eu acho que isso é muito da consciência do irmão, de cada um, a intenção de cada um, porque às vezes tem muitas pessoas que, se não entrega o dízimo, ela não se sente bem. Quantas vezes, irmãos, a igreja, nós aqui, irmãos, às vezes tem pessoas que não dão conta, nem dormem se ela não devolver o dízimo, mas houve uma dificuldade, e a própria igreja, irmão, abençoa essa pessoa, ajuda essa pessoa até para ela ter tranquilidade. E infelizmente tem muitos irmãos que isso, para eles isso não faz diferença, né? Dízimo, mas dízimo é uma bênção de Deus e nós temos que ser corretos, e isso nós demonstramos a nossa gratidão a Deus e a nossa fidelidade a Deus com os nossos dízimos. Amém, amém. Mais uma pergunta sobre família aqui. Estando o casal entre 4 paredes, vale tudo? Deixa eu responder esse negócio aqui, irmão. Estou perguntando. Porque, irmãos, às vezes tem algumas pessoas que entendem que vale tudo, né? Eu não acredito que vale tudo, né? A Bíblia, ela é bem clara nisso. Eu acho que o sexo é bênção de Deus. Foi Deus que deixou, irmão. Foi Deus que deixou essa coisa para nós aí, para os casados, né? Para os casados. Mas dentro de 4 paredes, nós temos que ter temor a Deus, aquilo que podemos fazer, não podemos fazer aí, às vezes a gente já até, essa pergunta, a gente até já imagina o que a pessoa perguntou. Não vou falar porque aqui tem muito adolescente, muito jovem. Se fosse só entre o nome, eu ia falar bem claro mesmo o que essa pessoa às vezes perguntou, mas assim, não convém, não é bom, até porque, irmãos, o sexo ele tem formas de você fazer, né? As pessoas falam muito negócio de papai e mamãe, esse negócio, mas tem muitas formas de você fazer, mas não de formas que venha a contrariar, né, o seu cônjuge, contrariar a Deus também, a Deus mesmo, porque sabemos que existe um padrão para nós, para o homem e para a mulher. Então, dentro de 4 paredes, não pode tudo, porque Deus está lá com você, lá no seu quarto e olhando o que você está fazendo. Amém. Então, sem falar que vale tudo, irmão, é briga de rua. Vale tudo é briga de rua, irmão. Entre o casal, irmão, né? O sexo entre o crente, entre o cristão, é uma bênção de Deus, né? amém, amém. Uma pergunta aqui, esse aqui fez várias perguntas, vou fazer a primeira dele já. Como podemos lidar com o movimento feminista? O reflexo do movimento feminista na igreja, e como lidar com esse movimento, com essa ideologia do feminismo na igreja?
Pastor Marcelo. É interessante nós observarmos que essa pergunta, esse movimento feminista, é um movimento que tem surgido logo em prol do movimento machista, né? Então nós temos que entender o seguinte, que diante disso tudo, Jesus, por exemplo, ele abriu um precedente muito interessante para receber as mulheres. Nós temos que dar graças a Deus, a Cristo, porque se você for analisar hoje dentro de um conceito do Oriente, como é que são tratadas as mulheres, realmente se você for falar sobre o movimento feminista, elas mesmas são mortas. Então nós temos que entender que todo esse movimento que está aí, é lógico, tem que ver qual é o cunho desse movimento, qual é a intenção desse movimento, que liberdade é essa que elas estão realmente almejando. Porque se nós observarmos, nós temos que entender o seguinte, a Bíblia tem padrão para homem e para mulher, e isso não tem como negar, não é isso? É por isso que a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, dentro do entendimento bíblico, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então sempre na Bíblia existe sim as posições que nós temos que respeitar quanto à questão da posição do homem e da mulher. A partir do momento que surge esse movimento, na verdade, pode ser um movimento revolucionário, como muitos pensam, mas na verdade não é bem isso. Na verdade é querer tomar um espaço que realmente a Bíblia também ela limita. Então eu vejo que esse movimento nós temos que ver com bastante cautela, com bastante prudência, e que o que realmente esse movimento está almejando, o que ela está querendo, ok? Ok, Pastor, obrigado. Pastor Sim. Cleide, só fazendo uma Pois não, pastor. observação em relação à fala muito bem posicionada do pastor Marcel. O movimento feminista ele surge no século XVIII, com a Revolução Industrial, né? Então, existiam nessa época os feudos, e ali as famílias elas viviam dentro desses feudos, cuidando da agricultura familiar em prol do senhor da terra. Com o passar do tempo, vem a Revolução Industrial e o homem da casa sai, né, de dentro daquele ambiente que ele vivia, na agricultura familiar, e vai para a indústria. E a mulher fica com os filhos dentro de casa, fazendo as atividades da agricultura e cuidando do lar. Depois elas começam a perceber que elas também teriam os mesmos direitos que o homem. Aí nasce o movimento feminista. E esse movimento feminista quer trazer para a equiparação entre o homem e a mulher em todas as áreas, no trabalho, nas atividades e tudo mais. O que se vê hoje, inclusive a minha filha fez o Enem agora nessa prova, e o primeiro pensamento, que não era uma questão, é justamente uma mulher sob o nome de Beauvoir, ela cita uma frase falando que a mulher não nasce mulher, ela é fruto de um meio que ela vive, contradizendo exatamente aquilo que a Bíblia diz. Inclusive ela diz que a mulher, ela na verdade, ela nasce numa forma física, mas tudo isso está incutido na mente dela. A Bíblia diz o contrário, bem exatamente o contrário. A mulher ela tem a sua posição na sociedade, ela tem a sua posição na igreja. As mulheres exerceram papéis muito importantes durante a história da própria igreja, né? Mas a Bíblia sempre coloca em relação à família, a mulher numa posição de submissão, não aquela submissão escravagista, uma posição em desvantagem, mas de uma missão conjunta com o marido. Então, o movimento feminista aderido, por exemplo, por qualquer que seja a mulher cristã, é um pecado e uma afronta contra o próprio Deus. Amém. Maravilha, pastor Fabiano. Deus abençoe, pastor Marcelo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Pastor Carlos. Meus irmãos, esta é uma posição calvinista, que eles afirmam que a graça permanente, ela atinge o ser humano desde o seu nascimento. Aí já entra também a parte da predestinação, né? Então o calvinismo defende muito essa parte da predestinação, e disso surgiu a doutrina da graça permanente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então o calvinismo é muito forte nessa área. Então eles afirmam que Deus predestinou algumas pessoas para ser salvos e outros que infelizmente não estão salvos.
Então, uma vez que a pessoa foi predestinada para a salvação, isso no entendimento calvinista. Ele vem para a igreja, se converte, está servindo ao Senhor. Se por algum motivo essa pessoa se desvia amanhã, volta para o mundo do pecado, das drogas, ou completamente afastado de Deus, no entendimento deles, é que essa pessoa imaginava que estava salvo, mas nunca foi salvo, né? Então ele não foi predestinado para a salvação. Só os verdadeiramente predestinados para a salvação é que estão salvos. Então eles podem sair ali, dar uma voltinha, pode cometer um pecado, pode cometer um erro, pode dar uma volta lá no mundo, pode praticar tudo aquilo que o mundo oferece, mas ele está salvo, a sua salvação está garantida. Isso no entendimento calvinista. E é um entendimento completamente fora do padrão bíblico, porque a salvação é pela graça, através da nossa fé em Cristo Jesus, e nós podemos perdê-la, né? Jesus mostra isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Judas Iscariotes andou com Jesus, foi apóstolo de Jesus, foi tesoureiro de Jesus, um homem da confiança de Jesus, mas infelizmente perdeu o apostolado e perdeu também a sua salvação. Então só essa citação derruba por terra essa doutrina calvinista da graça permanente, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E para encerrar, Apocalipse, Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos que ser santos e perseverar até o fim para garantir a nossa salvação. Glória a Deus. Maravilhoso, pastor Carlos. Pastor Frank. E vir aqui, o que ele veio fazer aqui? Qual que é a razão? Se nele é que nós somos salvos. Então, nós acreditamos que nós somos salvos pela fé, mediante a graça e através de Cristo Jesus. Então, tem pessoas que pregam e pregam de uma forma muito violenta, severa, induzindo o comportamento das pessoas no sentido de não se preocuparem com relação à perca da salvação. Paulo diz: aquele que matar, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia, ou seja, é um processo que nós estamos fazendo, e que para não acontecer mais coisas que infringiu a vontade de Deus, que é o pecado, que acontecia no passado. Então, se realmente somos predestinados, qual que é a razão de Cristo ter vindo na terra? Ele veio para nos trazer salvação, para reatar a aliança entre o homem e Deus, que estavam separados, estavam destituídos, né, por conta do pecado do homem. Como forma apenas de clarear também, que eu entendo ser importante a gente falar de predestinação. Eu gosto de comparar a predestinação como um ônibus, né? Se você pegar um ônibus, o Eixo Anhanguera, por exemplo, ele sai lá do terminal do Padre Pelágio, ele tem um destino. Qual que é o destino dele? O terminal lá do Jardim Novo Mundo, exemplificando, né? A predestinação é para a igreja, não para o indivíduo. Então, por exemplo, você entrou no ônibus lá no Padre Pelágio, pegando uma circunstância nossa. Estar dentro daquele ônibus até chegar no Praça da Bíblia é uma decisão sua. É como se fosse a igreja está aqui. Permanecer, fazer parte desse corpo, é uma decisão sua. Isso é predestinação. A igreja está predestinada para a salvação. Você fica no ônibus ou desce do ônibus. Só concluindo o assunto, pastor Fabiano, eles confundem a predestinação com a onisciência de Deus. Então, Deus, na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade
ele é Deus. Então, independente da pessoa se converter ou não, ele sabe se aquele é salvo ou aquele não será salvo. Mas isso é uma decisão pessoal, individual de cada um. Então Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas. Aí eles confundem isso com predestinação, quando não é verdade. Claríssimo. Próxima pergunta. O que é roda dos escarnecedores? E só contemporaneizando essa pergunta aqui, é possível roda dos escarnecedores nas redes sociais? Esse texto aí, roda dos escarnecedores, é no Salmo 1. Né? O Salmo 1, o salmista, logo no primeiro salmo, ele faz uma alusão à roda dos escarnecedores. Né? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores são aquelas pessoas que se reúnem para zombar da fé, para degrinir a imagem da igreja, para falar da religião de uma forma arbitrária, né? Para escarnecer, pessoa que está ali para vulgarizar, né? Para vulgarizar. Então o salmista, ele estava trazendo à memória daqueles que são bem-aventurados, daqueles que são felizes, para que eles não, de fato, não comungasse com a mesma ideologia daquelas pessoas que contrariava a sua fé, contrariava a religião judaica. Então, todas as pessoas que se reúnem, né, para vulgarizar a fé, para zombar da fé, para escarnecer da fé, é tido como roda dos escarnecedores, de fato e de verdade, porque está ali se opondo à fé, ao sistema de Deus, se opondo contra tudo aquilo que se chama Deus. Então, é possível nas redes sociais? É possível sim, um grupo de pessoas se reunirem para zombar da fé, para escarnecer da fé, para vulgarizar o evangelho. Então, irmãos, preocupo muito hoje algumas coisas que surgem na mídia, né? E de repente, querido, e ali de repente se torna algo vulgar, né? Algo que traz um escândalo e muitos participando daquilo ali. Então, a recomendação bíblica é para a gente não se misturar. Às vezes você pode estar numa roda de amigos e de repente começar alguma coisa no sentido de escarnecer a fé, de zombar da fé, mas você não compactua com aquilo, né? Então não caracteriza, você pode estar junto de alguém ou num grupo, mas você não compactuar com aquilo, né? Então a roda dos escarnecedores realmente, né? E nós estamos aqui não numa roda de escarnecedores, nós estamos aqui numa roda de esclarecedores. Amém, glória a Deus. Pastor Cleison? Sim. Só um Pois minuto, não, um pastor minutinho. Elias. Escarnecer é zombar, ridicularizar. E hoje não é só internet, não. Quem tem filho aqui que tem jogos do PlayStation, é tudo online. Você está ali, às vezes os meninos estão jogando com o mundo todo, né? Estão brincando com o mundo todo. Então temos que ter internet, sala de bate-papos, Facebook, Instagram, não é WhatsApp, é tudo isso aí. Isso pode acontecer, na verdade, a questão da internet é só o meio, que é um meio virtual, mas o resultado é o mesmo. Pastor, pegando o gancho aí da sua palavra, tem a música. Querido, quando eu não era crente, eu gostava muito de Raul Seixas. Pelo amor de Deus, então eu curti aquelas músicas, adolescente. Querido, quando eu vim para a igreja, conheci a verdade, querido, as músicas, as letras de Raul Seixas são todas de escárnios. Aquela música Capinguiné, aquela música Cowboy Fora da Lei. Irmão, tudo isso é uma afronta, tudo isso é um escárnio contra Cristo, contra a fé e contra a religião. Às vezes, nas músicas de rock, nas músicas, irmãos, vem uma mensagem subliminar. Ali tem um escárnio da fé, ali está escarnecendo o evangelho. Às vezes na música, viu? Então a gente tem que ter um cuidado, até mesmo na música que a gente ouve, que a gente canta, né? Por exemplo, Raul Seixas chamou Deus de viado.
Ele diz que tu que fica vendo tudo aí parado, com cara de quê? De viado que viu caxingueleiro, né? Ele diz que não é besta para morrer de pendurado numa cruz. O que é isso? Mas ele morreu do jeito que ele profetizou, irmão. Num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Próxima pergunta. Sobre casamento. Casamento civil e casamento religioso. Sendo o casal, tendo contraído o matrimônio tão somente na igreja, ele pode estar em comunhão com a igreja, participando inclusive da ceia do Senhor, ou não? Não casou no civil, casou no religioso, sem o efeito civil, só na igreja. A Bíblia é muito enfática, principalmente quando ela fala das leis. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Inclusive quando ele fala com Pedro, ele fala isso. E Jesus, ele foi um respeitador das leis. Ele mesmo disse que eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E uma coisa muito importante em relação a isso, que o que dá legitimidade para o casamento é o casamento civil, o registro civil de casamento. É o que é aceito pela nossa denominação, Assembleia de Deus, inclusive Ministério Vila Nova. Então, quando se faz o casamento apenas a cerimônia na igreja, o religioso, ali é para receber as bênçãos pelo enlace matrimonial. Mas o que dá a legitimidade que aquela pessoa mudou de estado civil é o registro civil de casamento feito no cartório. Está respondido então, pastor Fabiano. Uma pergunta agora sobre galardões. Tem algumas passagens na Bíblia, inclusive Marcos 9:41 e Gênesis 15:1, que fala sobre a questão do galardão. No céu vai ter posição diferenciada entre nós? Nós saberemos diferenciar uns dos outros pelas obras que fizemos aqui na terra em favor do reino, em favor do próximo? Como é que vai ser essa questão lá no céu? Essa hierarquia pode mudar, né? Quem é soldado aqui pode virar coronel lá e o contrário, como é que é isso? Irmão, isso aí está preocupado, viu? Se vai ganhar alguma coisa. Meus queridos, é o seguinte, se nós formos observar a palavra de Deus, dentro da interpretação existe figura de linguagens que nós temos que levar em consideração, né? Tem coisa que nós interpretamos literalmente, mas quando falamos de galardão, dentro da palavra de Deus, nós sabemos que todo aquele que é salvo, ele já tem a sua salvação garantida, mas não está muito bem explícito o que significa mesmo esse galardão. Isso é um debate, né, que já tem muito tempo no meio da teologia, mas na verdade é que eu creio assim, nós não precisamos nos preocupar se nós vamos ter um lugar melhor do que o irmão, né? Se tem uma casa melhor do que o irmão. O Senhor Jesus falou assim: olha, eu vou preparar uma morada, e lá há várias moradas, não é isso? É lógico e evidente, nós observamos que todo aquele que tem o Senhor Jesus, todo aquele que professa Cristo, todo aquele que está em comunhão, ele já tem um galardão. É lógico também e evidente que nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Nós seremos medidos por isso, pelo fogo. O Paulo fala sobre isso, né? Se for palha, se for feno, se for isso, se for aquilo. Então, todos nós seremos, sim, dentro de uma medida, seremos analisados diante de Deus. Mas quanto o galardão, o que é isso, realmente não tem nada que realmente explique o que é o galardão. Essa ideia de galardão, né, ela está explícita na Bíblia. Paulo trabalhou muito essa ideia, Jesus trabalhou essa ideia. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, né, para que cada um receba conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse tribunal de Cristo não é para tratar questão de pecado, porque os nossos pecados foram tratados num tribunal chamado Calvário. Ali no Calvário, os nossos pecados foram tratados, resolvidos, né? Também não é para ser tratado questão de condenação, porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, pastor, esse tribunal, o que vai ser tratado ali? O que vai ser julgado ali, né? Paulo, ele claramente explica, cada um vai receber segundo as suas obras. Na cultura romana existia um tribunal chamado Bena. Se os pastor pode me... Bena, né? Acho que é Bena, uma palavra grega chamada Bena, que é o tribunal. Aquele tribunal era da recompensa, né? Era da recompensa. Os atletas, aqueles que corriam, eles recebiam o prêmio, recebiam os seus galardões, conforme a dinâmica da corrida. Mesma coisa, dinâmica da corrida. Então eles eram recompensados num tribunal chamado Bema. Paulo usa essa palavra aqui em 1 Coríntios, Bema, que é um tribunal para a gente receber a recompensa do trabalho, a recompensa da fé, do esforço. Ele fala dos tipos de premiação, fala de coroa da vida, fala de coroa da alegria, ele fala de vários tipos, da coroa da justiça, ele fala de vários tipos de premiação. É uma forma de premiar a fé dos irmãos, daqueles que trabalharam, daqueles que atuaram na obra de Deus. É uma forma de premiação. Eu quero só para me encerrar, 1 Coríntios capítulo 3, o pastor Marcel citou essa passagem, e eu acho que esclarece muito, viu? A forma de recompensa, como se dará esse julgamento. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia mostrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele, esse ele aqui é sobre Cristo, permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Olha a ideia aqui da perda. Sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, tribunal não é para tratar a questão de salvação, e sim de recompensa, de galardão. Pastor Cleide. Mas eu entendi a pergunta, talvez de uma forma diferente. Eu entendi o que é este galardão, né? O que é isso? Exatamente. Afinal de contas? Paulo fala de coroas, sim, né? De mas coroas. dentro da linguagem bíblica, nós entendemos que existe essa figura de linguagem também, porque senão nós podemos chegar a uma conclusão literal, que não chega lá, vai ter uma coroa nos esperando mesmo, né? Então, nós entendemos que é algo maravilhoso, é algo sublime, é algo de Deus, é uma conquista também nossa aqui na terra, pelas nossas obras. É lógico que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela nossa fé, né? Pela graça de Deus. Então, eu entendo o seguinte, para nós entendermos melhor o que galardão, o que é esse galardão, que presente é esse, o que é isso, né? Na verdade, não está muito bem explícito, isso não está muito bem explícito. O que está explícito é que nós vamos ter um galardão, que agora não está ao nosso alcance de entender. É tanto que no apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu, ele disse que viu coisas inefáveis, né? Que disse que homem nenhum seria digno de entender. Ok? Amém. Só para finalizar aqui, rapidinho, não devemos, é um comentário que eu achei interessante, não devemos ficar atemorizados diante da perspectiva desse julgamento. Ali estará o nosso Salvador em quem confiamos, mas devemos procurar crescer a cada dia como filhos de Deus, separados para o seu reino. Fiquemos com estas palavras: ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tende diante de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 7 a 10. Amém. Deus abençoe, pastor Elias. Tem mais uma questão aqui tratando da questão da sexualidade. Mas antes eu vou perguntar aqui uma outra, daquele que fez várias perguntas. Como criar o hábito de evangelizar?
Como criar o hábito de evangelizar. Ele está sugerindo aqui que muitos cristãos já não têm mais essa prática do evangelismo, né? As pessoas perderam essa prática de evangelizar. Como criar esse hábito? Pastor Josué. Na verdade, evangelizar é para todos, né? Não é só para um grupo de servos, de crente. Evangelizar é para todo aquele que foi escolhido por Deus. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, é para todos nós irmos evangelizar. É lógico que hoje tem muitos de nós estamos acomodados, né? Queremos só o benefício, né, da salvação e não queremos cumprir a missão que Jesus nos deixou. E isso a gente tem que entender, que evangelizar é falar de Jesus para todas as pessoas. Se é lá no trabalho, se é o vizinho, se é na rua, né? Nós temos que criar esse hábito. Se você for perguntar aqui na igreja, irmão, você teve a oportunidade de abordar uma pessoa este ano, falar sobre Jesus? Meu Deus. Né? Aí então, nós temos que ter sempre a gente está tendo culto de evangelismo, porque a gente fala muito isso para nós criarmos e pedir a Deus, para que o nosso coração possa ser aquecido, né, dessa chama, porque eu tenho certeza que Deus agrada disso, e essa é o maior dever nosso, a maior missão nossa é levar a palavra de Jesus, levar esse evangelho maravilhoso às pessoas que estão lá fora. Pastor Frank. Aproveitando aqui a palavra muito bem dita pelo pastor Josué, eu penso que é um hábito muito de comportamento nosso, né? Nós sabemos que Jesus, ele já, ele disse com relação a irmos, que envolve sair, ação, movimento. Só que o nosso comportamento, parece-me que durante o tempo, ele acabou que condicionando em chamar as pessoas, né? E nós preferimos que as pessoas venham do que nós irmos. Jesus disse que era para ir, Jesus não disse que era para aguardar as pessoas. Então envolve sair de entre quatro paredes, e eu acho que tem que sair também. Acredito que a maior conquista com relação ao hábito de evangelizar é nós não fazermos com que a nossa prática de evangelismo esteja resumida ou sintetizada nos dias pré-estabelecidos pela igreja. Por exemplo, nós temos aqui o dia do amigo, né? É feito de 2 em 2 meses. Ora, é confortável a gente aguardar de 2 em 2 meses para evangelizarmos. Nós temos uma facilidade muito grande para absorver coisas que nos colocam em uma posição de conforto, né? Se eu não me engano, acho que foi Finney que disse: pregue o tempo todo, se possível, com palavras. Se possível, use as palavras. Então, tem várias formas de você evangelizar. No Islã, no Oriente Médio, países, por exemplo, onde é proibido a expressão verbal da palavra, né? Eles evangelizam com o comportamento. Então, muitas aqui trabalham, escola, faculdade, tem várias formas da gente poder evangelizar. Eu acho que evangelizar vai além de entregar panfleto na praça. Eu acho que vai além de você, a cada 2 meses, temos as nossas atribuições dentro da igreja, é claro, mas eu penso que é um papel, é uma atribuição nossa, dia e noite, no elevador, na garagem, na rua, no trabalho, com o patrão, professor, com alunos, enfim, todo o tempo a gente pode estar cultivando esse hábito de evangelizar. Amém. Pastor Franco, Deus abençoe. Atenção aos internautas aí. Sexo virtual. Confesso que não sei exatamente o que é isso, mas sexo virtual é pecado? Primeira pergunta. Segunda pergunta: em sendo casado, é infidelidade conjugal a questão do sexo virtual? Eu, de fato... Essa questão do sexo virtual foi a pessoa que fez a pergunta, mas ele é assim: o sexo virtual configura infidelidade? Mais ou menos isso que a Natália está escrito lá. Eu acrescentei a questão do pecado, porque quer dizer que se a pessoa não for casado, não tem problema. Então, primeiro, sexo virtual já é pecado, essa questão
dessa relação com a internet? Jesus, ele deixou bem claro, se no pensamento, né? Então ele foi mais duro do que a lei. A questão da lei e graça, né? Se a lei ela punia só apenas o ato, o praticado, a união física, o visível, a graça ela é mais cirúrgica ainda, ela é mais precisa ainda, ela vai muito mais além, porque o olhar clínico da lei era se ver, era se você, ela só conseguia perceber o olhar, mas a graça ela é muito mais precisa, ela é muito mais apurada, ela no ato de você pensar, ela já te pega. Então por isso que Jesus disse, no pensamento, eu pensar alguma coisa sobre a mulher, eu já cometi o adultério. Ei, pastor Cleison, eu achei interessante, eu tive numa conferência esses dias, um pastor chamado Gary Ezra, ele fala que a gente, tudo que vai fazer, tem que responder uma pergunta, por quê? Vou fazer uma pergunta, por que do sexo virtual? Acontece alguma coisa com o seu corpo? Há alguma modificação? Por que disso? E a gente começa a indagar por quê, não é? Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que a pornografia, porque isso vai se transformar em pornografia, né? Porque ele vai ali, primeiro que há muitos casos, eu estou falando de pesquisa que eu estudei, de homens que deixam a mulher dormir, ou vice-versa, para ir para um computador à meia-noite, 1h da manhã, porque isso vicia. E o vício da pornografia formam trilhas em nosso cérebro mais fortes do que o vício da heroína e da cocaína junto. Eu li esses dias, eu sei que muitos... Libera a mesma quantidade de hormônios, 300 vezes mais do que você precisa durante o dia. Então, o porquê? Eu vou complementar um versículo, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas isso começa, eu lembro de um pastor que veio aqui, deu uma palavra para a gente aqui, para os obreiros, que ele escreveu um livro, o nome do livro é Bate-Papo Batseba, era o nome do livro, lembra desse livro? Ele veio aqui, porque ele falava sobre isso, o bate-papo, começa com uma coisinha ali, ninguém adultera da noite para o dia, ninguém fornica da noite para o dia, é um processo, as coisas começam devagarzinho e vai acontecendo. E isto é pecado. Vou concluir com o versículo Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pastor Cleison, Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, né? Em outra versão, tenebroso. E uma outra coisa com relação ao vício, porque vicia mesmo, libera uma quantidade de dopaminas terrível, e a dopamina é o hormônio do prazer, a pessoa vai querer, só que a pessoa, quando ela libera essa quantidade de dopamina, chega num nível, igual a enchente vem e registra até onde ela foi, né? Ela registra. Então, aquele nível de prazer que a pessoa sentiu ali no chat, na pornografia, pela internet, vai chegar num nível que vai ficar registrado. Na próxima vez, é como o caso da pessoa que mexe com cocaína, heroína, esse tipo de coisa. Na próxima vez, aquela quantidade de observada no site pornográfico não vai ser mais suficiente, porque o corpo dele já chegou até que ele quer mais. E uma outra ocasião que ele quer mais, né? No caso da droga, da a overdose, que ele quer uma quantidade exagerada e acaba que trazendo a morte. Agora, a pessoa, ela não fica ali. A pessoa não vai ficar no bate-papo, não vai ficar no chat, não vai ficar na pornografia. Ele mexe com o mundo imaginário dele de tal forma que ele quer realizar. Porque o auge não é no virtual, é no real. É sair. Mais cedo ou mais tarde ele vai sair da internet e ele vai para um motel e ele vai trair, enfim, ele já peca, acessando, pensando naquilo dali. Então é muito preocupante, é real. Às vezes as pessoas falam muito dos jovens, pornografia, mas com relação a casais, com relação a homens já maduros, mulheres também, mulheres mesmo. E uma coisa que é bom, os jovens sabem isso, que a gente fala abertamente para eles, é a questão da masturbação dentro do próprio casamento, porque a pessoa está ali vendo e ele vai precisar praticar alguma coisa. Ou seja, o que é a masturbação? É você abster-se de você, é o sexo individual, egocêntrico. Ele está deixando de ter a relação abençoada por Deus com a sua esposa, com a mulher que Deus deu, para ter de forma egocêntrica, sozinho. E quando a mulher quiser, quando ele tiver que fazer, não vai ser da mesma forma, porque ele gastou parte da sua energia tendo relação sexual sozinho.
Quer dizer então que o pecado é virtual, mas a consequência é real. O pecado é real e a consequência também é real. Prosperidade. Só 3 perguntas aqui, já estamos terminando aqui, devolvendo o microfone para o pastor Josué, porque o tempo já está na hora. Por que pregar tanta prosperidade, bens materiais, se a Bíblia é bem clara em Mateus 19, 23 e 24, que em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Reticências. Visto que Jesus nos oferece o que é necessário, o que precisamos e não o que queremos. Então por que falar tanto em prosperidade? Pastor Carlos César. A prosperidade é bíblica. Quando nós olhamos para os patriarcas, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José, mas aí alguém pode dizer, mas isso era da época do Antigo Testamento. Sim, da época do Antigo Testamento. Mas havia uma promessa de Deus sobre a vida deles, de fazê-los prosperar em tudo, em todas as áreas da vida. E voltando para a área neotestamentária, da área da salvação, nós estamos salvos com Jesus. Ele nos prometeu o paraíso no céu. Então, a Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Então, essa é uma verdade da palavra de Deus. Então, o nosso foco, o nosso objetivo é o céu, é o reino de Deus, é ir para lá. Mas enquanto nós não vamos para lá, não chegou a hora do arrebatamento da igreja, ou de Deus nos tirar dessa terra, nós podemos viver uma vida confortável nessa terra, com a nossa família, buscando bens materiais, não com avareza, não com soberba, não com orgulho. O erro da teologia da prosperidade é tirar a visão de Cristo, da salvação eterna, de que nós vamos morar com Deus nos céus e implantar um paraíso na terra. Quer dizer, você tem que prosperar hoje, ter milhões e milhões, e morar lá no Jaó, morar lá nos melhores condomínios aqui do Brasil, e andar de Ferrari, né? Lamborghini, enfim. Então, a teologia da prosperidade, ele peca quando tira a bênção de Deus às nossas vidas e nos leva simplesmente a viver uma vida de ansiedade, procurando os bens materiais acima do reino de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então essas demais coisas serão acrescentadas. Isso pode ser prosperidade, bênção de Deus, uma casa melhor, um carro melhor, dinheiro no banco, dinheiro poupado, dinheiro na aplicação financeira. Isso não é pecado. Pecado é nós sermos soberbos, avarentos e tirarmos a nossa visão de Deus e desejarmos viver o paraíso nessa terra. Porque essa terra, nós sabemos que Jesus disse, passará o céu e a terra. Então isso aqui vai passar. Mas você pode viver com conforto, desfrutando da bênção de Deus. E desfrutar da bênção de Deus é você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, fiel com o reino de Deus, com a sua obra, trabalhando com justiça, com sinceridade e com verdade. Amém. Glória a Deus. E prosperidade, pastor Carlos César, não é você ter tudo, mas é você fazer tudo que você tem um tributo de louvor a Deus. Pastor Cleison, é bom ressaltar o seguinte, na pergunta que foi feita, alguém citou aquele texto que é difícil que um rico entre no reino do céu. Não se pode confundir isso com prosperidade. Essa é outra coisa, porque na verdade o próprio Jesus ele vai instruir que aonde está a riqueza do homem, ele pode estar o seu coração. Também vai dizer que o amor ao dinheiro, desde aquilo se torne um fim em si mesmo para mim, isso aí vai me condenar. Então, uma coisa é prosperidade, não vou entrar no mérito, porque o tempo não dá, o pastor Carlos César fez explanação. Não confunda esse texto bíblico com prosperidade, não tem nada a ver. Esse texto, eu estava conversando com o pastor Carlos César aqui, a questão do texto, ele é muito particular, né, e é um costume bem próprio da época. Senão vai ser impossível, a maioria, 99% são ricos e milionários aqui, então o pessoal já fica preocupado, não tem jeito. Diga amém, pelo amor de Deus, irmão.
é impossível a pessoa entrar, né? A questão de agulha aqui, ele estava falando a respeito de brechas que haviam nas muralhas e que, dependendo da largura, os camelos passavam montado ou com cargas, né? E eram chamados de agulhas. E só que tinha uns que refutavam. Alguém aqui que é da roça já deve ter descido grota com o cavalo deu aquela empacada, né? Ele não vai de jeito, você dá a esporada, ele não vai. Então, assim, ele está falando uma questão muito local, muito própria, particular. Era o camelo vendo aquela brecha ali, ele refutava, mas ele passava também, ele passava também. Amém. Está esclarecido. Nós temos aqui 3, se a gente fizer rapidinho as respostas, às vezes dá tempo. A primeira, essa aqui o pessoal aprende lá no discipulado com o pastor Doriel. O que é batismo com o Espírito Santo? Ainda hoje existe? Como é que é o batismo com o Espírito Santo? É a pergunta dos irmãos. Eu acho que a pergunta talvez esteja também relacionada com evidências no falar em línguas estranhas, né? Se o batismo com o Espírito Santo só é considerado se tiver evidências com o falar em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo é dom, né? Faz parte dos dons que é destinado para a igreja, e é uma promessa. Agora, muitas pessoas confundem por causa de ensinar, por causa de correntes doutrinárias. Por exemplo, o batista, né, ele acredita que o batismo com o Espírito Santo não tem a ver com evidências no falar em línguas estranhas. Então, a pessoa, quando aceita Jesus, ela já é batizada com o Espírito Santo. Já nós penso que nós temos uma concordância, que nós temos a evidência com o falar em línguas estranhas, uma forma verbal. A questão de aceitar Jesus, da salvação é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é um dom, e ele é perceptível através da verbalização. Ok. Penúltima pergunta. A palavra diz que o único pecado que não tem perdão é justamente o pecado cometido contra o Espírito Santo. Como é que é isso? 1 minuto. É o único, como é que é? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Se nós observarmos que só quem pode blasfemar contra o Espírito Santo é aqueles que um dia creram, né? Então isso é uma degradação de blasfemar contra o Espírito Santo. É quando a pessoa realmente, depois já de convertida, já de ter tido a experiência com Deus, ele chega à sua apostasia, né? Ele apostata realmente da fé. Então ele vem pecando, ele vem degradando, ele vem pecando, que nem uma escada, ok? Chega um ponto, um pé da escada, que ele realmente já não crê mais em nada, não acredita mais em nada, não vive mais nada, e ele chega ao ponto de atribuir as coisas de Deus à natureza, ao diabo, às pessoas. Na verdade, é quando ele se exaure de Deus, é quando ele realmente tira tudo que tinha de Deus e chega a esse ponto. Então, a blasfêmia no Espírito Santo é exatamente esta apostasia, o apóstata. Pastor Cleison, Sim, pastor. o versículo é Mateus capítulo 12, versículo 31, que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Esse é o versículo. E só para complementar, a Bíblia do Estudo Pentecostal explica: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito, se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo. Amém. Só para complementar. Última pergunta, terminando aqui agora a nossa mesa de debates. Como os líderes da igreja atual poderão combater ou impedir o avanço de práticas homossexuais e alcoolismo dentro da igreja? Irmãos, eu acredito que é orando, né? Orando.
e falando, ensinando, porque esses são alguns dos pecados, né, que infelizmente são cometidos dentro da igreja, né? Não é só a questão do homossexualismo, como a questão da bebida, aí são muitos outros pecados, né? A prostituição, adultério, né? Então tudo isso, e o que nós temos que fazer, nós como os pastores, né? É ensinar a igreja, orando, pedindo a Deus para Deus tocar, né? Para que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa e que ela venha ter um sentimento realmente de conserto, de retornar, porque infelizmente, hoje, às vezes dentro da igreja tem muitas pessoas que são participantes, né? Estão aqui dentro, mas na verdade não são convertidos, né? Às vezes tem muitas pessoas que até acreditam, a igreja aceita esse tipo. Não é que nós aceitamos a pessoa cometendo esse tipo de coisa. Na verdade, a igreja, ela é um hospital. Aqui, a igreja do Senhor Jesus, ela tem gente de todos os tipos, né? Mas aqui nós ensinamos que se quem estiver no pecado, quem estiver cometendo pecado, e Jesus vier, vai ficar. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então, nós como líderes, o que nós temos que fazer é falar. Infelizmente, muitos líderes não têm coragem de falar hoje sobre pecado, né? Às vezes quer ficar só massageando, né? Falando de bênção que você vai receber, e não tem coragem de confrontar, né? A igreja, dizendo que às vezes com medo de perder. Eu acho que pastor, que liderança que tem medo de falar de pecado, eu acho que tem que entregar a credencial e sentar no banco, porque nós temos que falar. Jesus foi o que ensinou isso aí. Ele sempre, durante a caminhada dele, ele confrontava todo mundo. Ele amava as pessoas, ele amava o pecador, mas não amava o pecado, né? Então ele fez isso muito bem, e é isso que nós devemos fazer, a igreja fazer essa coisa, e orar, buscar a Deus, para que Deus possa converter as pessoas. Infelizmente, pastor José, hoje pecado mudou de nome, né? Hoje é problema. Hoje muitas pessoas dizem, eu tenho um problema. Irmão, problema é problema, pecado é pecado. Quando o problema virar pecado e quando o pecado virar... Meu irmão, então a gente tem que saber definir o que é isso aí, viu? Para que isso não venha se tornar um problema na sua vida. Pastor Frank. Pastor, a última frase do senhor, eu acho que ela cabe muito bem para todos nós. Amor. Eu acho que a gente tem que, ainda mais essas pessoas que estão dentro da igreja, há um sentido para elas estarem aqui. Então, se nós abordarmos, se nós tratarmos essas pessoas com discriminação, com preconceito, achando que isso pega, que isso é contagioso, pelo contrário, nós devemos tratar com amor. Homossexualidade, adultério, fornicação, fofoca, mentira, feitiçaria, é tudo pecado. Só que nós temos a mania muito terrível e feia de nós darmos níveis para tipo de pecado e a gente concentrar lá e esquecemos outros. E o diabo quer justamente isso. Ele quer colocar em ascensão alguns tipos de comportamento que são pecaminosos para que a gente esqueça outros. Então essas pessoas estão dentro da igreja, estão procurando os seus líderes, estão sendo tratadas. Existe solução sim. Eu ouço muito, a gente debate muito em faculdade. Eu estava vendo um programa esses dias norte-americano, na TV americana, dizendo assim, de uma pessoa que saiu, né? Eles têm um acampamento norte-americano que eles tratam esse tipo de comportamento, porque homossexualidade é comportamento, não tem nada a ver com genética, eu me comporto como hétero e eu me comporto como homo, é comportamento. Agora, aí ele dizendo assim, perguntaram para ele, quando foi que você deixou de ser homossexual? Simples, quando eu deixei de olhar para a vida com as lentes da sexualidade e comecei a olhar com as lentes da fé. As lentes da fé. Olha só que maravilha. Tem gente que só olha com os olhares sexuais. Então, é muito amor. E, conversando com uma psicóloga, né, evitar de dar o nome dela aqui, mas ela conversando particularmente comigo, ela disse, pastor,
mais de 60 pessoas que nós já trabalhamos, hoje são casados, têm filhos e tudo mais. Ou seja, pode-se mudar o comportamento. Da mesma forma que o cara roubava, tinha um comportamento de ladrão, de pegar aquele que não é dele, e pode mudar. Da mesma forma, alguém que tem um comportamento sexual atípico da Bíblia, da palavra de Deus, ele pode modificar também através do amor. Uma outra coisa que Pastor Fabiano, finalizando. foi colocado, o pastor Zé fez muito bem a colocação em relação à liderança combater isso. E uma outra colocação importante foi a questão de classificarmos pecados, né? Hoje está em evidência, que o diabo ele faz isso mesmo, ele coloca em evidência certas questões para até tentar confundir, para ameaçar. O próprio Jesus, lá em Atos 1, ele fala assim: olha, vocês vão ser meus mártires, lá está a palavra testemunhas, né? Ser mês testemunha, tanto em Jerusalém, mas a tradução mais correta dessa palavra é meus mártires. Você tem que enfrentar o pecado como ele é. Eu cresci ouvindo uma frase, né, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado vai ser pecado em todo o tempo. Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim: olha, há entre nós, na época dele lá, falsos mestres e doutores, e haverá também entre vós falsos mestres e doutores, que introduzirão no meio de vós encobertamente doutrina de demônios, e farão de vocês negócio. É muito importante quando a gente passa a observar com essa ótica. Então, alguém falou aí também da homossexualismo, que é a prática em si, e do alcoolismo. Na verdade, essa questão de alcoolismo, ela não é algo novo, é algo antigo, continua sendo pecado do mesmo jeito. Nada mudou em relação a isso. O combate da liderança de todos nós que estamos aqui, e os que estão aí também, é combater o pecado naquilo que realmente ele é. A Bíblia dá todas as práticas que nós devemos adotar em relação a isso. Então, eu acredito que não há absolutamente nenhuma dificuldade da liderança em combater o pecado, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades que estão colocando isso no meio da igreja. Amém. Irmãos, essas perguntas não acabaram, mas o tempo acabou, né? Então, pastor Carlos, fala, pastor Carlos. Só pegando um gancho na palavra do pastor Fabiano, quando ele cita o alcoolismo, há muitas pessoas na igreja que praticam o alcoolismo, né? Tomam vinho ou outras bebidas alcoólicas, porque dizem que Jesus transformou água em vinho, a Bíblia fala de vinho, Paulo fala para Timóteo tomar vinho, mas a palavra vinho na Bíblia, no Novo Testamento, é uma palavra genérica, é oinos. Você pode ser qualquer tipo de vinho, vinho embriagante ou o fruto da vide, né, como ela é. Quando Jesus transforma a água em vinho, ali o autor, no original, ele faz questão de frisar que aquele vinho que Jesus, a água que ele transforma em vinho, é um vinho chamado sapa. Não é a mulher do sapo, mas em grego é sapa, que quer dizer um vinho cerimonialmente puro para se beber, né? Um vinho que moralmente, né, que a pessoa poderia beber, que quer dizer um fruto da vide, a própria uva espremida para alguém beber, que não tinha nada de fermentação. Então, deve-se levar em consideração isso. Todo vinho que Paulo cita, que Jesus cita, não é um vinho embriagante, apesar de às vezes no original aparecer oinos, né? Mas é um vinho moralmente bom para ser bebido, como esse que Jesus transformou, chamado sapa. Obrigado. Amém. Eu já termino a minha apresentação, que já estou passando para o pastor Jotaides. Quero só agradecer os pastores pela oportunidade. Vocês foram bênção hoje na nossa vida. Pastor Marcel, pastor Carlos César, pastor Frank, pastor Josué, pastor Charles, pastor Fabiano, pastor Elias. Vocês foram bênção na nossa vida, respondendo essa sabatina de perguntas, né? Muitas perguntas, não deu tempo de preparar, porque veio pergunta de todo lado, né? Todo tipo de pergunta, e vocês foram sábios, receberam graça de Deus para nos instruir. E eu queria pedir que a igreja, se também se sente dessa maneira, desse uma salva de palmas aí para os nossos pastores, né? Se eles quiserem depois submeter de novo, eu acho que tem mais pergunta aí para outro dia, né, pastor? Pastor Josué, nós recebemos 38 perguntas, respondemos 16, ficaram 22
sem responder. Vou passar as mãos do senhor, o senhor vai ler. É claro, é evidente que dentro dessas que ficaram, tem algumas que tem o assunto foi respondido em outra pergunta. Mas tem algumas aqui que não teve como, porque o tempo é curto. E eu vou passar a mão dele, dentro do possível aí, possivelmente ele estará respondendo depois. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer aqui todos os nossos pastores, agradecer os irmãos. Os irmãos gostaram dessa? Nós vamos outra terça-feira fazer da mesma forma. Está aqui, irmãos, nós vamos colocar no nosso Face e no site a resposta, tá? Depois, se você quiser entrar, mas também, pastor Charles, durante os nossos trabalhos, todos os cultos, terça e domingo, nós vamos tirar 2 perguntinhas aqui para responder, né? A gente fala para os irmãos, na terça-feira teve essas perguntas e nós vamos nos domingos e também às terças-feiras estar respondendo para os irmãos, tá bom? Então eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé, quero fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por esse momento de explanação, momento que o Senhor nos deu aqui para todos nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, para estar esclarecendo, ó Pai, algumas dúvidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia nos dar, Senhor, da tua compreensão, que nós possamos cada dia crescer, ó Pai, crescer na graça, crescer no conhecimento. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, sente por um instante. Pastor Frank. Meus irmãos, graças a Deus, que maravilha. Nós vamos, neste momento, retirar aqui uma oferta para uma pessoa que está necessitada. Chegou até os ouvidos do nosso pastor, conhecimento dele, e ele achou por bem nós nos ajuntarmos aqui, cada um dentro da sua condição, dentro da sua força, abençoar, ajudar essa pessoa. Para evitar constrangimento, penso que não há necessidade de falar o nome dessa pessoa. Ela está muito carente. Há uma necessidade entre nós. Há uma necessidade entre nós. E eu acredito que se nós nos ajuntarmos aqui, um dá 5, outro dá 10, 50, quem pode dar 100, talvez um outro pode dar mais, acreditando que se você fizer isto, estará fazendo para o reino de Deus, está fazendo para o próprio Cristo, né? Ele mesmo disse: se alguém me der de beber, alguém der de beber para qualquer uma dessas pessoas, estará dando para mim mesmo. Então há uma necessidade no corpo, um dos nossos membros está passando por uma necessidade terrível, e nós agora, diante deste conhecimento, vamos reagir. Eu penso que a igreja, ela mostra o seu caráter, na reação. Como é que nós vamos reagir diante de um sofrimento de alguém? E não é qualquer pessoa, é um membro do nosso corpo, é um membro dessa